Feliz dia depois do Natal e feliz Ano Novo. Ok, vamos tentar de novo. Feliz dia depois do Natal e feliz Ano Novo. É bom estar de volta. Não sei se a Candice subiu no palco, mas acabamos de voltar de 2 semanas de férias na Nova Zelândia. Nossa filha mais nova foi para Jocum por 6 meses e fomos buscá-la. Decidimos ficar ali no país e apreciar a beleza da Nova Zelândia. Alguém já esteve na Nova Zelândia antes? Alguns de vocês. É um país deslumbrante. Já disse muitas pessoas que, se por algum motivo eu fosse despejado da América, acho que a Nova Zelândia seria o país onde eu me mudaria. Acho que sim. É um bom lugar de estar. Chris Gore gosta de lá? Sim, ele gosta de lá muito. É bom estar aqui. Alguns vão lembrar, mas no começo de dezembro, fiz algumas declarações de púlpito que sinto que foram inspiradas por Deus e que acontecer no mês de dezembro daria o tom para 2020. O que aconteceria no mês de dezembro seria como o nosso novo patamar. Obviamente, não sabia da tragédia que acabamos, não sei, a tragédia não é a palavra certa, mas a grande perda que vivenciamos em família com a Olive. Voltando em nossa família, nunca oramos tanto em férias antes. Vou te falar, foi muito. Fui dormir orando, acordei orando, caminhando pelas praias orando, na montanha orando, comendo, orando constantemente, lutando com milhares de quilômetros de distância. Obviamente, desde que chegamos em casa, estamos nos reconectando com as equipes, funcionários, família. Fomos incrivelmente movidos por uma frase que acho que o Gabe disse melhor. Ouvi ele dizer anos atrás, eu amo nós. Eu não posso dizer o quanto estou orgulhoso de nós por ter navegado essa situação com a morte da Olive. Só de ouvir o despertar, o que aconteceu no coração da nossa casa, no coração da nossa equipe, da nossa igreja, ocorreu um enorme despertar. E, para ser sincero, é um novo patamar. É o nosso novo patamar. Não há como voltar atrás. Você pode optar a voltar atrás, mas não, espero que não. O despertar para a realidade diz: estamos muito mais próximos de Jesus e muito mais próximos da eternidade. Só o despertar, a realidade de que o reino dos céus está invadindo essa realidade. Esse é o nosso novo patamar. Não é uma mensagem nova, recebemos um upgrade. Surpreendente como o Senhor pode fazer isso com grandes perdas. Ele sempre pode usar isso para o seu bem. O título da minha mensagem hoje é O Novo Cristão. Olhe para o seu vizinho e diga: você é o novo cristão. Agora olhe para o outro vizinho e diga como sendo verdade. A palavra de hoje é menos um sermão, menos uma mensagem. É mais uma conversa. É uma conversa. Obviamente será uma conversa de mão única, porque não há microfone suficiente para todos. Isso ajuda a conversa a chegar em algum lugar. Essa é a beleza de ter um microfone na sala. Eu quero que interaja comigo em seus corações, suas mentes hoje. Quero que interaja comigo nessa conversa. Pergunte a si mesmo coisas. Eu vou te dar algumas coisas para se perguntar, mas eu quero que se faça perguntas a si mesmo. Tentar ser o melhor possível, uma conversa de mão dupla, embora que seja só de uma. Eu quero falar algumas coisas que considero importantes. Para aqueles que me conhecem, isso não é uma mensagem nova. Isso é algo muito... Se me abrir, vai encontrar isso. Isso é meio que uma imagem grosseira, mas entendeu. Se espiar dentro de mim, dentro da minha mente, dentro do meu coração, ouvirá as coisas que está prestes a ouvir. Essa é uma mensagem profunda para mim. Farei o meu melhor para transmiti-la da maneira que eu quero transmitir. Vamos imaginar por um momento que alguém fez um filme. E nesse filme tem uma cena de mesa de jantar. E a mesa tem um cristão. Homem ou mulher, pode escolher. Mas tem um cristão na mesa. E digamos que ao lado desse cristão você tem um budista sentado ao lado do cristão. E digamos que ao lado do budista tem um muçulmano. E digamos que ao lado do muçulmano tenha um hindu.
E só para melhorar a trama, vamos colocar um ateu e um agnóstico à mesa. Essa seria uma ótima conversa nessa mesa, seria uma ótima refeição. Haveria tipos diferentes de comida por várias razões. Você não entendeu, mas tudo bem. Mas vamos só dizer que há uma cena de jantar nesse filme, e quem você acha que seria retratado como o mais esperto? Quem seria retratado como o inteligente? Quem seria retratado como o mais gentil? Quem seria retratado como aquele que tem compaixão, empatia? Eu quero lhe propor que não sei se o cristão estaria no topo dessa lista. Sei que são perspectivas e experiências de outras pessoas, entendo isso, mas ao mesmo tempo, isso deveria nos incomodar. Isso deveria importar para todas as pessoas aqui, assistindo online e no podcast. Essa realidade, desse abismo entre nós e como Jesus viveu, deveria ter importância para nós. Se Jesus estivesse naquela mesa, seria tipo, ninguém fala, ele é o único que vai falar. Até os muçulmanos concordariam. Todos eles diriam, deixa esse cara falar, porque quando ele fala, outra coisa entra na sala. Ele definitivamente seria o mais esperto, com certeza seria o mais inteligente da mesa. Ele com certeza seria o mais gentil e atencioso. Que a compaixão seria ridícula. Alguns de nós sairiam da sala por causa seria demais. Não aguento. Não tem precedentes, eu não posso experimentar isso. E sairíamos da sala. A empatia que Jesus teria naquela mesa de jantar seria, em algum momento, diríamos, Jesus, para com isso. Seria tão avassalador. Vamos fazer a pergunta, por que existe um abismo entre a nossa vida, estou generalizando, nossa vida e isso? De fato, é um abismo tão grande que nem sabe que é um abismo porque não pode ver o outro lado. É um precipício. Isso deveria nos incomodar. Como seguidores de Jesus Cristo, isso deve importar para nós. Por alguma razão, parece que, intencionalmente ou não, sentimos que há uma decisão entre eu escolho ser santo ou eu escolho ter compaixão. Escolho ser puro, mas me falta empatia. Escolho abraçar a Deus, mas não sou criativo. Por alguma razão, e não acho que alguém diga, qual devo escolher? Acho que a religião te ensina isso. A religião te ensina que não pode ser tudo. Não pode aderir ao certo e ao errado e ainda ter compaixão. A religião ensina isso muito bem. A história nos ensina que a religião leva a um mundo que chamarei de preto e branco. Um mundo preto e branco. Verdadeiro, falso. Certo e errado. Como saber se mora em um mundo preto e branco? É se você vê o mundo preto e branco. Deixe-me esclarecer isso. Quando você vive um mundo em preto e branco, toda decisão, toda oportunidade em qual entra em contato, seu primeiro pensamento é o que é certo, o que é errado. Eu não quero errar, eu quero acertar. Veja bem, não há nada errado com isso, mas isso não é todo o reino. O reino não é só preto e branco. E, no entanto, alguns de nós parecem estar satisfeitos com preto e branco. Esquecemos que existe um mundo de cores. Há cor dentro da cor. Há uma banda, há uma iluminação, escuridão, existem diferentes pontos de ângulos, existem cores que nenhum olho humano pode ver. Mas, no entanto, parece que estamos contentes com preto e branco. Eu não entendo, e isso é um dos grandes mistérios de ser um ser humano. É que temos esse desejo insaciável de achatar a Deus.
Nós tínhamos uma coisa em nós que é tipo, eu não consigo lidar com esse Deus avassalador, então eu vou fazê-lo A, B, C e viver com isso. Abordamos o mundo, a nossa vida, as pessoas com essa visão dogmática, fundamental e morta. Quantos concordariam que desde Jesus, antes dele pisar, quantos concordariam que desde a queda do homem até a cruz? Isso foi muito tempo. Não sabemos quantos anos se passaram, mas sabemos que séculos se passaram. Também é seguro dizer que milhares de anos se passaram. Quantos? Essa é uma pergunta que eu vou fazer a Deus. Quanto tempo que o tempo existe? Mas essa é outra conversa. Quantos concordariam que a humanidade e religião não estavam interagindo bem? Deixa-me colocar de maneira diferente. Quantos concordariam que a lei, qualquer coisa relacionada à santidade, relacionada à fé, não estava se mesclando com a humanidade, mas estava chocando? Não estava funcionando. Para algumas pessoas parece decifrar o código. Algumas pessoas parece que entrar no que Deus desejava para o ser humano. O rei Davi é um desses caras. É encontrado no Salmo 68 ou 69, esqueci qual versículo. Página direita, coluna direita, 5 centímetros até o fim. E diz isso: Deus não quer meu sacrifício, você está atrás do meu coração. Davi vivia uma realidade em preto e branco e em um momento entrou em um mundo de cores e pensou, oh meu Deus. E a outro cara, Abraão, um personagem bastante conhecido na Bíblia. Abraão está aqui e ele foi prometido que seria pai de nações. Com cerca de 70 anos de idade, 25 anos se passaram e agora está na casa dos 90. Tipo, Deus, acredito nas suas promessas, mas não tenho certeza se isso vai acontecer. Isso está se passando há 25 anos. Abraão disse, eu amo a promessa, amo ser pai de nações, é incrível, mas preciso de ter para começar esse processo. E eu estava tendo essa conversa com Deus 25 anos depois, honestamente, em um lugar de dúvida, um lugar de luta com a verdade, nesse lugar de escuridão. E Deus disse para Abraão, sai fora, sai para fora. Abraão sai para fora da tenda e olha para cima. E o que ele vê? Ele vê as estrelas, estão lá o tempo todo, mas ele olha para elas e nesse momento, de alguma forma, o que era familiar se tornou revelador. E ele pensou, oh meu Deus. Naquele momento, Deus viu isso e disse, oh meu Deus. Claro que eu não sei o que ele disse, mas é que ele falou alguma coisa. E ele disse, ei, eu vou lhe dar a justiça agora. Eu sei que isso quebra as regras do plano, mas esse cara terá isso hoje. Então temos duas pessoas, e há outros que implementaram medidas, mas, na minha opinião, o principal é o exemplo de povo que decifrou o código de um reino de cores. Mas antes disso, digamos que a humanidade, Deus e a fé não estavam bem, não interagiam. Tudo que poderia fazer nessa época, que durou por longo tempo, era oferecer outro sacrifício, oferecer outro sacrifício, oferecer outro sacrifício. Enfim, o céu disse, tudo bem, agora é a hora de revelar o grande plano. Jesus aparece na Terra. Linda história. Viveu 30 anos. Entrou no Ministério Público aos 30 anos de idade e por 3 anos. Ele nunca saiu da sua cidade mais do que 160 quilômetros e mudou toda a história humana. Jesus vive a sua vida e ele vai para a cruz e para o túmulo. Passam 3 dias e ele ressuscita da sepultura e depois ascende ao Pai. Algo aconteceu porque o interagir entre a humanidade e Deus estava quebrada. E Jesus veio e disse, eu serei a interface. Vou consertar isso. E Jesus consertou. Então Jesus disse, agora eu vou te ajudar, como os meus seguidores, a interagir com o resto da humanidade. Em 1994 e 95, um americano nascido na Índia, A.J. Bhatt, desenvolveu o que é chamado o barramento serial universal, o que é mais chamado de USB.
Alguns de vocês devem se lembrar disso, acho que temos muita gente aqui que nasceu antes de 1994, 95. Mas quantos se lembram dos dias em que o computador tinha uma porta paralela? Alguns se lembram? Quantos se lembram da SCSI? 2 pessoas. Okay. Quantos se lembram das portas seriais? PS2. Não PlayStation 2. Portas PS2. E tinha a FireWire. Quantos se lembram da FireWire? Ou também conhecido como IEM 1394. Alguns se lembram. Houve um dia, acredite ou não, em que tinha várias portas para vários dispositivos. E esse cara chamado Ajay Bhatt pensou consigo mesmo: deve haver uma porta para governar todas. E foi o que ele disse. Tem que ter, tem que consertar isso. Por quê? Porque o computador estava avançando, os computadores e a tecnologia estavam avançando, mas o próprio setor estava satisfeito com múltiplas portas. Quando se lembra do dia que compraria um outro dispositivo e não tinha mais portas, o que tinha que fazer? Abrir, colocar uma placa, reconectar, instalar o software. É todo um processo complicado. E foi incrível, mas olhando para trás, acredito que como as pessoas faziam isso? Era um processo difícil. E às vezes conectavam um dispositivo e travava o computador. Ou o computador nem sabia que existia. Eu acabei de conectar. O que tinha que fazer? Tinha que reiniciar o computador. Alguns se lembram desses dias. E foi preciso um cara para analisar esse problema e dizer: isso não está funcionando. Está quebrado. É uma maluquice. E todo mundo fica tipo: não, tá bom, tá dando certo. Só reinicia, está bem. Não, tem que ter algo que funciona para tudo. E ele disse que a parte mais difícil não foi desenvolver o USB. Ele disse que a parte mais difícil foi convencer a todos que era necessário. Por 1 ano e meio, ele viajou por todo lado. E ele viajou para a Apple, IBM, Microsoft, Dell, e várias outras pequenas que a gente nunca nem ouviu falar. E passou 1 ano e meio convencendo: não, nós estamos bem. Não, precisamos de uma porta que funcione com tudo. Durante 1 ano e meio, ele tentou os convencer. Finalmente, a indústria disse: ok. E essa parte foi fácil. E foi incrível. Alguns não conhecem nada mais, mas foi incrível passar de um monte de portas diferentes para ter tudo USB. Se não é USB, é arcaico. Agora, pode conectar qualquer dispositivo, pode ser de empresa diferente que criou o dispositivo, não importa se é Apple com Apple, pode ser Apple com isso, não importa mais se você tem USB e funciona. Jesus é muito bem parecido com o USB, ele é capaz de interagir com algo que não era possível. Então ele disse: sabe o quê? Eu vou ensiná-lo, como meus seguidores, a interagir com a humanidade, onde quer que estejam. Por quê? Porque Jesus é o principal exemplo de como abordar a vida, como ser e como navegar os infindáveis mistérios, especialmente aqueles que acabamos de passar nas últimas 2 semanas. Jesus é o único exemplo que estamos seguindo à luz disso. Existem outros vice-campeões, mas no final das contas, Jesus é o único a quem devemos estar seguindo, como ele lidou com isso. Paulo fez isso, Pedro fez aquilo. Eu entendo, eles eram apóstolos, grandes homens, mas não são Jesus. Jesus é o principal exemplo. Jesus nos ensinou como ser um USB. E por que isso é tão difícil para nós? Nossa fé é nos tornando mais inteligente ou mais burro? Nossa fé está nos tornando mais criativos ou mais estáticos? Essas perguntas devem ser fazer pelo menos uma vez na vida. Porque senão viverão um mundo em preto e branco e pensará: oh, isso é incrível. Até ser exposto a um mundo de cores, que nem sabia que existia. Nos dias das portas paralelas, portas SCSI, FireWire, uma certa quantidade de dados passavam por essas portas. Eles só suportavam um certo tanto, mas não suportavam todos os dados. E diziam: oh, isso é maravilhoso. Uma vez que você teve uma amostra de dados infinitos, já não aguenta mais isso. Oh, meu Deus, isso é tão limitado, restrito, não está transmitindo o suficiente do que eu estou experimentando.
Essa tensão deve nos levar a descobrir como interagir com o reino para que possamos interagir com a humanidade. Quanto mais profunda for sua convicção, se foi salvo por uma semana ou foi salvo para toda a sua vida, sei que temos uma infinidade de histórias aqui, mas um dos desafios que temos se aderir a uma realidade em preto e branco ou só uma realidade em preto e branco. O desafio é que crescemos em nossa convicção, crescemos em nossa compreensão de verdade, mentiras, certo e errado, crescemos nisso, crescemos no nosso moral, ficamos tipo, tem que mudar. Foi assim que Jesus fez, eu tenho as escrituras. O problema é que se isso é tudo que se faz e não cresce em empatia e compaixão, se torna tão crítico e narcisista, as palavras são infinitas. Se torna tão cínico e crítico e justifica tudo isso porque adere a uma realidade de preto e branco. Esqueceu que o mundo de cores, que parece muito diferente do que você. Se sua empatia não é tão profunda quanto a sua moral, se posso dizer isso, há uma grande chance de se tornar juiz, cínico e crítico. Será quem gosta de jogar pedras e se justificar. Encontrar um motivo. Posso fazer isso porque, preto e branco, esse é que nós fazemos quando é preto ou branco. E, no entanto, encontramos Jesus nesse momento intenso. Ele é tão inteligente. Gostaria de encorajar todos a ler os evangelhos com as lentes da inteligência. Só estude as escrituras e veja como Jesus foi brilhante. Ele era incrivelmente brilhante. Nas situações teológicas humanas mais complexas, seu brilho entra e diz, vou fazer isso. E ele fez isso muito. Ele pegou uma mulher apanhada em adultério. Havia pedras nas mãos das pessoas que estavam se preparando para apedrejá-lo. E ele é confrontado com uma mulher que cometeu um grande pecado. Um pecado grave. E, no entanto, ele tem uma instrução religiosa que quer assassiná-la por causa de um paradigma em preto e branco. Tipo, eles estão certos e ela está errada. Mas ele decide protegê-la. Ele não a cobre no sentido físico, ele diz, deixa-me fazer uma pergunta. Quando pode fazer uma pergunta e toda instituição religiosa entra em colapso? Isso é impressionante. Algumas pessoas precisam de livros e 20 anos, Jesus em uma linha e a instituição religiosa entra em colapso. Ele diz, tudo bem. Se quiser jogar pedras e nunca pecou antes, vá em frente. Instantaneamente, todo o paradigma religioso entrou em colapso. Perceberam que existe um outro mundo que opera nesse tipo de situações. Existe uma outra maneira de viver. Eles podem não saber disso, mas isso que eles experimentaram. E como sabemos, os mais velhos saíram primeiro até o mais novo. Veja, a Bíblia nos promete que temos a mente de Cristo. Não é um tipo, algum dia, não é na eternidade. Ele diz, você tem a mente de Cristo. Então vamos fazer a pergunta, estamos ficando mais espertos? Estamos ficando mais espertos? Estamos ficando mais inteligentes? Estamos crescendo em nossa inteligência porque dizemos sim a Jesus? Se não estamos, eu quero propor que devemos fazer alguns ajustes. Devemos fazer alguns grandes ajustes. Eu quero ficar mais esperto, quero ficar mais inteligente. A Bíblia diz que temos um coração de pedra por um coração de carne. Nos tornamos uma nova criação. Então vamos fazer a pergunta, estou crescendo em minha empatia? Estou crescendo em minha compaixão? Estou crescendo em minha bondade, em minha consideração? Estou crescendo nisso? Tanto quanto na minha realidade de moral e verdade, certo e errado? A outra pergunta é, sua empatia é tão forte quanto? Porque senão, entrará em situações que contrastam com o seu posicionamento tão duro e vai te parecer tão repulsivo. A única coisa que vai saber fazer um paradigma em preto e branco é tirar pedras, acusar e condenar. Mas quando estamos crescendo em sua empatia e compaixão, entra uma situação de maneira muito diferente. Seu coração vai para o humano. Seu coração vai para a pessoa reconhecendo o que não sabe o que está disponível. Eles não sabem que há luz no meio da escuridão. Eles não sabem que há esperança diante da desesperança. Eles não sabem que há ressurreição em face da morte. E se nós fôssemos mais conhecidos por isso do que só preto e branco?
E se isso é o que o cristão 2.0 é? E se do 2020, acredito que será um ano de grandes upgrades. Vai ser ridículo. Nós vamos estar aqui um ano depois e vamos rir até chorar. Porque tudo na lista parece ser marcado na primeira semana do próximo ano. A Bíblia promete a mente de Cristo. Essa é a promessa, a mente de Cristo. Vamos buscar isso. O que é isso? É um dos grandes, estranhos, mistérios, versículos da Bíblia. A mente de Cristo, impressionante. A mente de Cristo. O que é isso? O que tem nessa mente? E se continuar lendo em Efésios 3:10, que é um dos meus versos favoritos, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de todos os principados e potestades. Onde? Onde? Lugares celestiais. Verso louco, um dos meus versos favoritos. Deixa-me dizer por quê. A multiforme sabedoria significa uma inteligência multiface, multidimensional de Deus, que é para ser conhecida por você e eu. Deixa eu resumir. Qual é a multiforme e multidimensional inteligência de Deus? Chama-se gênio. Sabia que fomos chamados para revelar a genialidade de Deus? Que tarefa incrível! E temos a responsabilidade de viver nossas vidas de tal maneira que as pessoas experimentam quão genial Deus é. O que é genialidade? É algo que está tão além do seu domínio de entendimento, experiência, está tão à frente, é tão profundo, é genial. Temos o privilégio, a grande responsabilidade de demonstrar a genialidade de Deus. O que é louco é que ele não diz para as pessoas. Não diz para que todos saibam. Ele diz, não, para que todos os principados e poderes nos lugares celestiais, porque é o que as pessoas acham que vai acontecer naturalmente. Você vive com elas, anda com elas, interage com elas, discute com elas, abraça, ama, chora com elas. As pessoas estão em todo lugar. Mas o que Deus está tentando dizer é, escute, eu quero mostrar que a minha ideia foi brilhante, dando-lhe graça e misericórdia. Eu quero mostrar a tudo que existe, que essa ideia de criação da humanidade foi a melhor que eu tive. Ao fazer isso, te darei a graça e a misericórdia que te coloca na posição correta e demonstrará a genialidade de Deus. A tudo que existe dirá, oh meu Deus. Nos foi prometida a mente de Cristo e nos foi dito para revelar a genialidade de Deus. Ainda estão comigo? Só mais alguns minutos. Ao olharmos e estudarmos a vida de Jesus, encontraremos um homem que viveu como um ser humano perfeitamente em um mundo destruído. Não precisamos procurar mais. Ele nos mostrou como viver em um mundo onde atacam uns aos outros se não lavarem suas mãos direito. Ele nos mostrou como viver em um mundo onde as pessoas eram tão cegas pela letra da lei que, enquanto a mão estava funcionando perfeitamente. Ele viveu em um mundo onde o homem estava sentado na beira da estrada, cego de nascença. Ele é curado e a multidão começa a tentar descobrir o que causou a cegueira. Enquanto ele foi curado. Imagine estar nesse ambiente. Esse cara nunca viu antes. Ele pergunta, como que ele ficou cego? Quem importa? Ele acabou de ser curado. Eles estão discutindo sobre isso. E é preciso um capítulo inteiro, é incrível. É quase um tumulto que começa a se formar. E eles vão até os pais e dizem, esse é o seu filho. E eles perderam a coragem. Por quê? Porque a multidão estava chegando a um tumulto e dizem, ele responde por si mesmo. Portanto, a conclusão deles, no meio de grandes milagres da Bíblia, foi: ele nunca foi cego. Esse é um paradigma em preto e branco. Você não pode ver a cor que Deus está mostrando enquanto só vê preto e branco. O homem sai vendo, e a última declaração que ele ouviu foi: você é uma fraude. E o homem disse: não estou nem aí, só sei que eu posso ver. Jesus viveu no mesmo tipo de mundo
em que uma criança de 2 anos é levada muito cedo. Ele sabe como é isso. Ele sabe como é quando as pessoas que querem gastar seu tempo zombando da fé pela ressurreição. Ele sabe como é isso. Ele sabe como é onde as pessoas passam o tempo zombando. Espero que qualquer das pessoas que esteja ouvindo isso, que se você zombou essas últimas semanas, você precisa de ouvir isso. Onde está sua alma? Onde está sua humanidade? Perdeu em algum lugar. Por quê? Porque as instituições religiosas te deixaram sem mente, sem alma, sem emoção. Está morto. É, não é? Jesus sabe como viver nesse tipo de mundo. Acho que um dos maiores privilégios, maiores recompensas, é viver em um mundo onde a dor parece ser permanente, onde a escuridão parece estar em todo lugar, parece que está crescendo, pelo amor de Deus. Jesus demonstra que ele sabe como viver nisso. Não é diferente do que era então de como é hoje. Mais ou menos, não sei. Parece mais porque temos acesso a mais. Jesus nos ensina, cara, você pode viver nisso e ser cheio de vida, ser cheio de esperança. Uou, bom trabalho. Porque chegará um dia em que não haverá mais dor. Haverá um dia em que não há mais escuridão. Não haverá mais escuridão entre luz e trevas. Será luz pura. Chegará um dia onde que a morte não será mais uma conversa. Estar cheio de esperança e vida naquele dia será fácil. Mas viver em um momento em que parece que nunca acaba, essa é uma das maiores oportunidades e recompensas. É viver em um mundo e poder dizer, eu sou cheio de vida, sou cheio de luz, sou cheio de esperança. E se o mundo zomba porque eu acredito que o meu filho voltará dos mortos, que seja. Mas nunca mudaremos o foco. Nunca nos desviaremos do curso. Porque a religião em preto e branco quer que faça isso, quer arrancar sua alma do seu peito e torná-lo morto. E Jesus diz, não, mantenha essa emoção. Crença em empatia, crença em sua inteligência, porque poderá revelar quem eu sou para o resto da humanidade no futuro. Essa é a nossa grande vocação. Esse é o nosso chamado na vida. Dar nossa vida a isso. Já pensou na realidade de que Jesus, o homem mais moral e puro do mundo, que sempre sempre será, e ele é convidado para as festas imorais. As pessoas que estavam ali queriam estar com ele. Como lida com isso? Sabemos que Jesus não estava participando disso, mas eles não conseguiam entender por que queremos estar perto de um cara que é tão puro, tão moral, tão preto e branco. É ridículo. Ele sempre dizia, arrependa-se do seu pecado, arrependa-se do seu pecado. E enquanto eles estão pecando, eles diziam, venha ficar conosco. É um dos grandes mistérios para mim, como Jesus foi convidado a todas essas festas. Não quero ir para nenhuma festa. Minha vida está cheia. Isso não fui convidado por você, não. Estou sendo sincero com você. Pense nisso. Isso não faz sentido, não soma. Eles experimentaram um Jesus que deveríamos desejar ser. Eles experimentaram algo que eu estou procurando experimentar em uma maior medida no próximo ano e nos anos depois. Jesus veio, ele entendeu. Infelizmente, alguém fez. Sabe, sempre que sair de 1.0 para 2.0, ou sair do antigo para o novo, sempre que essa transição acontecer, também precisará fazer algumas coisas. Essa realidade, oro que essas orações o tempo todo e oro assim, Deus, eu quero algo novo. Já fez essa oração? Deus, me dê uma nova revelação. E o que sempre ouço Deus dizer é, o que você fez com a última? Então eu parei de orar essa oração há como 12 anos atrás. Entendi.
Se eu precisar, você me traz. Entendi. Mas com toda seriedade, oramos essas orações pelo novo e amo essas coisas. Adoro falar sobre o futuro, amo falar sobre upgrades, amo falar sobre 2.0, adoro falar sobre o novo, amo tudo isso. Mas o desafio, como seres humanos, como pessoas, queremos achatar tudo. Queremos entender tudo imediatamente. Portanto, a questão é que, se algo novo surge e não o entendemos, o que nós fazemos? Nós rejeitamos. Não encaixa. Não deve ser dele. Deus passa o próximo ano da sua vida tentando entrar nessa porta dos fundos. E você está com isso completamente trancado. Ele vem com a escavadeira e tenta entrar e você, não vou entrar, vou ouvir essa voz. Então Deus tem que explodir toda a sua casa. Lá está. Bem, estava tentando chamar sua atenção aqui e ali, mas então resolvi fazer isso. Então, nós precisamos que o nosso mundo todo seja explodido para que nós possamos ver que há outras oportunidades. Porque estamos tão acostumados com essa realidade onde estamos. A realidade de hoje foi a revelação de ontem. A experiência de hoje foi o mistério de ontem. Os dicionários, enciclopédias, eram sons e divagações estranhas ontem. As músicas de hoje eram só um monte de notas que ainda não estavam organizadas. À medida que entramos no novo cristão, ou cristão 2.0, como quiser chamar, quando entramos nisso, algo tem que haver uma nova linguagem. Tem que ter uma nova estrutura. Tem que haver uma versão diferente. Isso é duro, é muito duro. É fácil para alguns, porque há alguns aqui que são os primeiros a fazer. Sempre ficam na linha para comprar um iPhone. Não se importa se a vida da bateria é boa ou não, só quer um. E estou tão feliz pelos que fazem primeiro. Eu acho que sou um. Não sei, eu não sou um dos últimos, mas acho que estou perto dos primeiros. Sabe o Cybertruck? Foi lançado há um mês atrás. Sabe o que eu estou falando? Porque se não, sabe, a Tesla lançou um veículo chamado Cybertruck. Na verdade, estávamos em Montana, caçando, mas estávamos na casa à noite, eu fui online, eu quero ver esse carro novo. Eu estava tão animado porque eu quero ir para carro elétrico em algum momento. Estou olhando e esse carro vem. E eu pensei, esse é uma piada? Essa é a coisa mais hedionda que eu já vi? Alguém teve essa mesma experiência? Na verdade, pensei que era uma piada, pensei que ia puxar o pano e mostrar o que... Não. Em algum momento, Elon, em qualquer momento seria bom. Então ficou pior quando as janelas quebraram. Se não sabe o que eu estou falando, quando chegar em casa hoje, pega o almoço, vai no YouTube, assiste o streaming do Cybertruck e depois me agradecerá. Eu pensei, isso é embaraçoso, eu lembro de sair disso. Pai, olha isso, Brian, olha isso, isso é a coisa mais hedionda que eu já vi. Nos próximos outros dias, eu li tudo sobre o veículo, estou lendo, eu tenho que ter um desses. Minha caminhonete agora está morta para mim. Eu encomendei são $100. Eu não estou certo ainda. Mas que tipo, pelo menos estou na fila. Vou entrar na fila, tenho 1 ano e meio, 2 anos para decidir. Alguns de nós precisamos de pessoas que fazem primeiro. Por quê? Porque se não houvessem eles, nada mudaria. Sabia que existe um lugar para os pioneiros na linha de frente? Eles são os que fazem a sua realidade amanhã. Portanto, se não tem uma fé feroz, deixa que outra pessoa faça o trabalho por um tempo. Só o siga. Não se ofenda porque não tem essa fé furiosa. Não, eu não tenho isso, então eu vou acusá-los de alguma coisa. Não faça isso. Só siga-os. Siga a liderança deles. Eu não tenho tanta empatia assim. Será que eles não veem o pecado onde estão? Isso é o que fazemos. Eles não veem o pecado, eu vejo o pecado. E ficamos ofendidos por sua compaixão e empatia, então nós criticamos eles e dificultamos. Siga a pessoa que tem a compaixão e a empatia e aprenda com ela. Precisamos de pessoas que estão na linha de frente empurrando o envelope, dizendo, escute, não estamos bem com essa porta paralela. Já chega de SCSI, o Firewire foi ótimo, mas não é incrível.
Precisamos do que vem adiante. Por quê? Porque esses são os indivíduos que criam uma nova linguagem e começam a criar uma nova estrutura. Quando as coisas começam a descer do céu e diz, eu sei onde colocar isso. Eu sei onde colocar isso. E de repente temos um 2.0. Sinceramente, espero que sinta isso de mim essa manhã. Sinceramente, acredito que estamos entrando no 2.0. Acredito nisso. Claro, especialmente nas últimas 2 semanas, esse despertar em massa, tinha essa mensagem planejada todo dia antes que acontecesse, de alguma forma. Acredito sinceramente que estamos presentes a entrar no 2.0. Sinto que o Senhor está nos dará novas músicas para escrever, metaforicamente e literalmente. Sinto que há sons, barulhos, vogais, palavras, articulações, de onde estão, não sei o que é isso, mas se nos mantivermos nesse tópico e nunca mudarmos o foco, entraremos e criaremos o amanhã do qual sonhamos. Sabe, Jesus fez isso. Temos que entender que quando Jesus disse, abra seus olhos, a colheita está pronta, o que ele estava se referindo? Ele está se referindo a 2 coisas. Ele estava usando um exemplo atual, transformou em uma metáfora para revelar uma verdade do reino. E eu estava em Los Angeles fazendo uma conferência no mês passado, um amigo meu que estava dirigindo a conferência disse, você não pode dizer, abra os olhos e veja os campos em LA, porque ninguém nunca viu um campo. Precisa criar uma linguagem diferente. Eu sinto que o Senhor está dizendo, encontre uma nova linguagem. Honestamente, o USB foi o meu melhor para hoje. Isso funciona por enquanto. Eu estou tentando ser sincero. Sinto que o Senhor nos dará uma linguagem. Ele vai nos dar uma nova música, uma nova articulação. Ele vai nos dar novas cores dentro da cor. Ele vai nos dar ideias que ontem pensamos que estavam erradas, mas hoje fica não, Deus está nisso? É assim que 2.0 se parece, é arriscado. É muito arriscado. De certa forma, está apoiando tudo nisso. Quando está passando de 1.0 para 2.0, está se despedindo de algo que funciona. Me ouviu? Está se despedindo de algo que é provado e verdadeiro e que funciona. Mas proporia que o reino é infinito e que vamos de glória em glória. Sabe, se estivermos na glória errada, então encontraremos a certa em algum momento. Deixar a versão 1.0 é difícil, é arriscado, requer muita fé, muita coragem, muitas lágrimas, muita luta. Mas 2.0 está disponível. E acredito que estamos lá e estamos prestes a entrar nele. Vamos ser um povo. Vou concluir. Sejamos um povo que, enquanto nossas convicções, moral e verdade crescem, nossa empatia, nossa compaixão se aprofundem. Que, enquanto conhecemos mais de Deus, nossa fé, mergulhamos nas Escrituras, ouvimos outras pessoas compartilharem suas revelações de Deus, isso nos torna mais espertos e inteligentes. Assim, quando vivemos a vida, quando entramos em uma sala de reuniões com uma decisão de $5 bilhões, pode se conectar e dizer, isso é o que o céu quer fazer. Então pode sair daquele prédio, descer a rua, e há um homem sem pernas, e dizer, eu sei o que fazer aqui. E chega e se conecta e vê 2 pernas crescerem. E você desconecta, então vai para casa. Seu filho tem 14 anos, passando por uma tonelada de coisa na escola, é muita pressão dos colegas, e em vez de dizer, eu não sei o que fazer, você dizer, Deus, o que está fazendo? Eu sei o que fazer. Veja, esse aqui é um cristão ideal. Alguém que sabe como conectar em qualquer lugar da vida. Em qualquer estação, não há situação é que seja difícil para ele quebrar. Vamos aprender a conectar, interagir com o céu, com as situações em que vivemos. Andamos pela rua e há um assalto. Bem, como vamos resolver o crime no meu bairro? Em vez de só construir muros ou só nos armar, por que não nos envolvemos e descobrimos como erradicar o problema também? Não vamos só viver em preto e branco, vamos encontrar a cor na situação. Ok, eu já disse o suficiente, se levante. Se levante.
Pega a mão da pessoa ao seu lado. Vamos fazer uma oração mais longa que já fizemos. Suas mãos vão ficar suadas, úmidas. Estou brincando, vou abreviar. Pai, eu agradeço por que está fazendo diante de um mistério. Agradeço por sua graça e misericórdia. Agradeço por não ter terminado conosco. E por estar tão empolgado com o futuro, mais do que nós, oramos por todas as pessoas que estão de mãos dadas com alguém essa noite. Hoje de manhã, qualquer hora do dia que seja. Oramos por eles agora, quer queiram ou não. Eles entrarão no 2.0. Eles estarão dispostos a apertar o botão de upgrade. Eles estão dispostos a deixar um paradigma só em preto e branco e entrar em um mundo das cores para que todos possamos ver o cor dentro da cor. Por fim, para que possamos ser como você, Jesus. Oro para que essa temporada seja uma época onde aprender os caminhos, a natureza, a linguagem e o brilho de Jesus. E como Ele viveu, e como Ele nos ensinou a viver, e como navegar pelos infindáveis mistérios. E todo mundo diz, amém, amém. Obrigado, Deus te abençoe. Por favor, fiquem em seus lugares. Talvez esteja aqui e nunca tenha convidado Jesus a entrar e ser seu amigo. Ele se torna seu Senhor, Salvador. Vá em frente e toma um minuto. Incline a sua cabeça. É um momento muito importante no nosso culto. Todo mundo, tome um segundo. Nesse novo ano que nos aproximamos de 2020. Ouvimos muito sobre a mensagem do Evangelho. Ele veio e levou o seu pecado. Ele não tinha pecado, ele é o sacrifício perfeito para que possa andar em completa liberdade, restauração e esperança hoje. Vá em frente e levante a sua mão se hoje está querendo dizer, eu quero entregar minha vida a Cristo. Obrigado, eu vejo as mãos no fundo. Alguém mais? Você está dizendo, hoje é o dia em que eu quero entregar minha vida a Jesus. Ele deu tudo por mim, eu quero entregar minha vida por Ele. Mais alguém aqui? Ok. Deus te abençoe. Pode abrir os olhos. Aqueles que levantaram suas mãos, esses cavaleiros lá atrás. Igreja, vá em frente e os recebam. Gostaríamos de orar por você, tomar um momento. Sabe, se você veio, a equipe de oração também vem à frente. Se pudesse ter esses que levantaram suas mãos, venham, queríamos orar com você. Equipe de oração, vem à frente, por favor. E se está aqui e precisa de um milagre no seu corpo, um milagre em sua família, estamos crendo em um milagre como nunca antes. Queremos nos unir com você hoje, queremos orar e abençoá-lo. Vá em frente e venha também. Deus te abençoe. Tenha uma maravilhosa semana.